Bom, pessoal, muito boa tarde. Vamos começar a dar continuidade na nossa série de vídeos aí. E no vídeo passado a gente abordou a parte dos cálculos, né? De fase econômica, de fase de potência, para a gente poder usar o econostat, corrigindo a mistura para a atual gasolina, né? E achamos valores teóricos ali, né? Valores que às vezes nem sempre a gente consegue ter esses giclês, né? Então hoje a gente vai falar, vamos dar alguns exemplos, né? Alguns exemplos de combinações com o que a gente tem para comprar, né? Com os giclês que a gente tem para comprar, né? Que nem sempre você acha um giclê de ar 110, 105, 100. Você vai achar um 120, um 125, né? Tampa, principalmente tampas, né? Você tem a tampa que o seu carburador vem, né? Ou às vezes ela é uma tampa 50, às vezes ela é uma tampa 6, né? Que tem um econostat de 1, né? Então, geralmente o carburador vem com essas tampas, às vezes ele vem até sem a tampa, né? Então a gente vai abordar isso hoje, né? Para quem está caindo nesse vídeo, tem uma série de vídeos para trás com todas as explicações como a gente chegou nesse ponto aqui, né? Com cálculo do giclê principal, cálculo do giclê de ar, cálculo do Venturi, né? Escolha do carburador, todos esses cálculos da correção de mistura, né? E hoje a gente vai abordar justamente o cálculo dos giclês para as medidas que a gente tem para comprar, né? Então aqui tem um breve resumo, né, do que é o econostat, né? O econostat é esse cara aqui que está na tampa, esse carinha aqui, ó, que tá meu dedo aqui na tampa, né? Ele tem um furo ali, que ele é ligado aqui, diretamente na cuba aqui, né? Sai por aqui a gasolina e vai alimentar o carro em altas rotações com a borboleta totalmente aberta. Nessa condição aqui, ó lá. A borboleta está totalmente aberta, o carro está em alta rotação, o combustível ele vem direto da cuba aqui, ele enfrenta uma esfera que quando tem a esfera e sai aqui em cima, né? Então, o que acontece? Eu coloquei um vídeo até domingo aí passado, domingo não, quarta-feira, do consumo. Por quê? Porque eu mudei meu carburador para ele original, com 117 no principal, e o meu econostat ele tem essa esfera. Então no próximo consumo eu vou tirar essa esfera para a gente usar o cálculo que nós estamos fazendo, né? Que essa esfera aqui, o que acontece? Ela não atrapalha o fluxo, porque uma hora ou outra o combustível vai passar. A única coisa que ela faz é retardar o início do econostat, né? E ela vai também atrapalhar um pouco do fluxo aqui, mas é mínimo, porque aqui é um furo muito pequeno, né? Então esse fluxo aqui ele vai passar. A única diferença é que ela retarda. Se você tirar essa esfera, quando você abrir a borboleta aqui, a rotação, e começar a ganhar a rotação aqui, por volta de 2.900, 3.000, ele já entra em ação. Se você colocar a esfera, ele vai entrar em ação bem mais tarde. Ele vai entrar em ação lá por 3.500, né? Então, com a esfera, ele demora mais para sair combustível aqui em cima. Sem a esfera, ele sai mais rápido, né? E aqui, né, olha lá, ele vem por aqui, sai aqui o combustível e vai parar lá em cima, né? Então, nesse vídeo aqui, o que a gente quer abordar nesse vídeo é isso daqui. A gente tem uma série de medidas, deixa eu apoiar aqui. Então, a gente tem as medidas usuais que a gente encontra para comprar, que são principal 117,5, 120, 122, 125, esses daqui, né? Eita, hoje tá complicado aqui. Agora não vai cair mais a folha. Então, essas são as medidas que geralmente a gente acha para comprar, né? Corretor de ar 110 é difícil, então geralmente é o 120, 125, 135,
145, vou limitar o cálculo até o 135, que os mais usuais são esses, 120, 125 e 135. E as tampas que a gente tem de Econostat são a tampa 50 do PIC-S, a 60, a 75, a 85, que já é mais difícil, e a 100, que é a mais comum de todas, né? Então a gente vai fazer uma sequência de vídeos agora para colocar os giclês conforme a gente encontra eles aqui, né? Então a gente tem aqui uma base começando pelo PIC, né? O PIC com ventre de 24, que é o carburador mais comum. Tem bastante PIC-S, mas o PIC é o mais comum de se ter, né? Então, o principal base dele para uma gasolina pura seria o 120, né? Que é 1.3 de área, 1.13 de área. E o ar base dele seria o 120. Tem cálculo lá para trás, lá na série de vídeos lá. E o Econostat justamente ele serve para quê? Para você criar uma faixa econômica no carro, nas médias, né? E criar uma faixa de potência em alta para ele alimentar só alta, né? Então, a gente vai trabalhar com a faixa econômica aqui com 14, né? Que seria mais ou menos aqui 1,05 aqui para ter levemente pobre, e a faixa de potência a gente vai trabalhar com ela rica, né? Que é 0,85 aqui, que é onde a gente precisa, né? Que está com uma rotação alta e tal, né? E então a gente vai usar isso daqui para a gente calcular. E vamos começar calculando sem o Econostat. Por quê? Porque tem muito carburador ainda aí que não tem o Econostat, que ele é carburadores antigos, do 1300 antigo, que não tinha Econostat, né? E, inclusive o carburador que se vende hoje por 1300, ele não tem Econostat, é uma falha isso, né? Ainda mais que nós temos aí um combustível que ele necessita disso daqui para enriquecer, né? Para a gente ganhar uma faixa de potência. Isso aqui é provado, tem vários testes de TCC de faculdades, de universidades, que prova que o carro tem melhor potência com uma mistura rica. E então se precisa por essa mistura rica quando ela está em alta rotação, né? E na faixa econômica, que o carro não tá, você está andando com ele de boa, ele precisa ser levemente pobre, ou na estequiometria, né? Ou aqui na razão, né, de 13.3 para 1, que é a razão nossa de E27, ou levemente pobre, que não vai ter problema, né? E o carburador sem o Econostat, você não consegue isso. Você tem que ter vamos falar assim, ou eu trabalho com ele pobre, eu não posso trabalhar. Então, ou eu trabalho com ele aqui na razão, 13.3, ou eu coloco levemente rica, né? Que seria aí por volta de... Não poderia trabalhar com 11.3 porque ia ficar muito rico, né? Tem faixas que eu não preciso disso, ia estar jogando gasolina fora. Então, eu ia ter que achar um meio termo, aí, talvez um 0,9 aqui, que daria 12 para 12, né? 11.97, 12, né? Então, eu teria que trabalhar com ele levemente rico ou na razão, né? Então, eu fiz o cálculo na razão e coloquei também um exemplo de levemente rico, né? Sem o Econostat. Então, num carburador nosso aqui sem Econostat, a gente usando, né, um giclée de ar de 125, vamos estipular o padrão, o giclée de ar, que é uma das peças mais difíceis da gente encontrar, né? Que giclée principal ainda tem bastante ainda, mas giclée de ar, que é esse carinha aqui, ó, nesse carburador Solex 30, é uma peça mais difícil de encontrar. Esse é a tampa, né? Então, usando um giclée de ar aqui 125, a razão dele aqui, a área dele aqui é 1.23, né? Então, com o principal aqui, 13.3 para 1, com o principal na estequiometria, a gente teria aqui 15 dividido por 13, 1.13, né? Então, a gente tem que pegar o principal padrão, né? Que é o principal do cálculo para o E0 aqui, né? E multiplicar ele por esses 13 aqui, que são 13%, né? Então tem que aumentar ele 13%. Então ele daria 1,27. A gente fazer a conta aqui para achar o diâmetro aqui, seria o diâmetro de 127. Isso para um ar de 120. Porém, a gente não vai usar o ar de 120. Então, se fosse um ar de 120,
você colocaria um 127 no principal, o ar de 120 e você estaria dentro da mistura recomendada. Porém, a gente não tem o ar 120, a gente tem o ar 125 no nosso carburador. Então, o ar aqui, ó, 125 é 1.23, menos 1.13, que é a área do ar 120, que é o padrão. A gente tem uma diferença aqui de 0,10 milímetros quadrados. Aquela razão que cada duas partes no ar é uma no principal vai ser aplicada agora. Então, a gente vai ter o ar aqui, a diferença dividido por 2, a gente vai ter que aumentar aqui, ó, 0,05 milímetros quadrados a mais de combustível na passagem do giclê principal. Então, a gente tinha o giclê principal lá, que é 127, né, 1,27, a área dele 1,27, mais 0,05, que daria uma área aqui de 1,32. Então, se a gente fizer uma conta aqui para achar essa mesma conta aqui, ó, para achar o diâmetro, a gente vai ter um diâmetro aqui de 1,296 milímetros, né, que daria um giclê principal de 130. Então, para a gente usar um carburador PIC sem o econostático hoje, esses que vendem aí para 1.300, tanto usar no 1.300, no 1.500, no 1.600, 1.600 vai ter que aumentar um pouquinho o principal, mas no 1.300, no 1.500, se você usar aquele carburador que vende, ele vem muito pobre, então você teria que colocar um principal 130, um ar 125, para você ter uma mistura aqui de mais ou menos 13,3, quando ele estiver todo aberto, passando ar, né? E se você colocar um principal aqui de 132,5, você vai ter uma mistura aqui de mais ou menos aqui 12,9, 12,7, né? Então, você não tem como andar com o giclê original que vinha nele sem econostático, que é o 125, 125. Você vai andar com ele pobre, não tem condições hoje. Você tem que colocar um 130 aqui, no mínimo, para andar sem econostático. Aí, nesse mesmo carburador, se nós estivéssemos usando um giclê de ar de 135, a área do 135 aqui é 1,43. Então, a gente vai fazer a mesma diferença, né, do ar padrão lá, do cálculo. O nosso giclê de ar padrão no cálculo era um 120, que era 1,3 de área. E o nosso ar agora é 1,43. Então, menos 1,13, eu tenho uma diferença aqui de 0,3, né? Então, esse 0,3 dividido por 2, eu tenho 0,15 que eu tenho que colocar a mais na passagem de gasolina. Então, eu vou pegar o principal aqui, 1,27, que é o que a gente achou, né? O principal para 13,3, e vou aumentar 15 nele aqui. Então, vai dar 1,42, que dá um giclê principal de 135. Então, para mim usar um giclê de ar de 135, eu tenho que colocar um principal 135 e um ar 135. Aí eu tenho uma situação assim. Quando acaba o circuito de progressão e entra no circuito de principal, eu vou ter aqui uma razão de 12:1, 12 de ar para 1 de combustível. Quando o ar, a borboleta se abrir toda e o ar começar a atuar no carburador, ele vai corrigir para 13,3 para 1. Então, não é uma situação ruim de se usar também, né? Então, de 130 aqui até 135 no principal, mudando o ar aqui, não fica uma situação ruim. Aí, agora, o que acontece? Agora eu vou mostrar para vocês aqui o carburador que eles vendem para o 1.300, que é o Solex 30 PIC, vendido por 1.300. Ele vem com o principal 122,5, com ar 135 e sem o econostático. Então, o nosso giclê padrão do cálculo, para 15 para 1, é 1,13 de área. E o 122,5 é 1,17 de área. Então, nessa divisão aqui, deu 0,96. Então, a gente vai pegar o 15 aqui, que é 15 partes de ar para uma de combustível, que é a razão para gasolina pura,
e vamos multiplicar por essa diferença aqui, ó. Aí dá 14,48 para 1. Então, o nosso combustível hoje, a E27, com etanol, com 27% de etanol, anidro, a gente precisa de 13,3. Só que a gente vai trabalhar com 14,48. Isso com a borboleta meia aberta, não é com a borboleta toda aberta, é com a borboleta meia aberta. Saiu da fase de progressão, ele já vai entrar com uma razão aqui de 14,4. Isso se eu tivesse usando um ar 120 nele. Ele já ia trabalhar pobre, com o ar 120, que é o ar do cálculo nosso lá. Só que ele vem com um ar 135, então quando a borboleta abre total, ele vai empobrecer mais ainda esses 14,48. Então a gente vai ter aqui, ó lá, o nosso ar padrão era 1,13 do cálculo. Então a gente tem 1,43 de área do ar de 135 aqui. Aí o que acontece? Esse 1,43, a gente dividir por 1,13, ele vai ter 1,265. Né? 26,5% a mais de ar passando. Né? Então, aquela razão de onde é 2 no ar é 1 no principal, então a gente vai dividir isso aqui, 26,5 por 2, vai dar 13,25% que a gente está empobrecendo no principal. Então, 14,48 dividido por 1,1325, 16,13. Então, quando a borboleta estiver toda aberta, com esses giclês aqui, a nossa razão de combustível está 16,3 para 1. A gente precisaria de 13,3 ou levemente mais rica do que isso daqui para potência. Só que a gente não tem potência aqui, ó. A gente tem uma mistura pobre em alta. Então, esse carburador aqui, todo mundo que eu conheço que colocou no Fusca isso aqui, teve que aumentar o principal. Não anda assim. É raras exceções, a não ser que a pessoa não necessite muito do motor do carro. Porque, do contrário, é raro desse carburador funcionar. Isso aqui é perigoso. É perigoso quebrar o motor de vocês. Tem que andar na razão. Não dá para andar assim mais. É uma questão de segurança para o motor. Hoje, para fazer um motor de Fusca aí, por baixo, aí, no mínimo, aí vocês vão gastar uns 10 mil reais. Né? Então, é bom a gente não arriscar em tanta economia de combustível, trabalhando desse jeito aqui. Né? Também vou fazer um exemplo aqui, ó, do nosso Solex 30 PIC, com ventre de 22,5, sem econostat. Isso é raro de encontrar, mas a gente vê tudo nesse mundo aí, né? Então pode ser que você tenha um PIC S sem a tampa do econostat, sem econostat na tampa, né? Então vamos fazer um cálculo aqui para a gente ter essa ideia aí, né? Então o nosso PIC S, que é um ventre menor, né? Para 15 para 1, a gente tinha um principal aqui de 112,5. A área dele é 0,99 e o giclê de ar 112,5 também, e a área dele é 0,99, né? Tem vídeo disso lá para trás, por que tem esses valores, né? Então a faixa ideal aqui para o E27 aqui seria 13,3, né? Então a gente tem que engordar 13% aqui a área do giclê principal aqui, né? E uma faixa levemente rica aqui seria aquela mesma que a gente comentou lá, né? 0,9, né? E 12, né? Então, ou trabalha na razão de 13,3 ou coloca levemente mais rica, né? E nesse caso aqui, a gente teria que engordar aqui, ó, 25%, né? A área do principal, né? Então, a gente tem aqui, calculando pela razão aqui, exata aqui do nosso combustível atual, a gente tem aqui o principal, a área do principal, 0,99, vezes 1,13, dá 1,12. Então, a gente tem um giclê de 120 para um ar de 112,5. Então, se eu colocar um giclê de 120 com um ar de 112,5 que não existe, eu estaria com 13,3 com a borboleta toda aberta, né? Só que o nosso giclê de ar padrão que tem é o 120, né? Que vem no
carburador, né? O 120, né? Então a gente vai ter lá 1.13, que é a área do 120, menos a área padrão do 112,5 aqui. Dá 0,14. A relação de cada duas partes no giclê de ar é uma no giclê de principal, de combustível, né? Então a gente tem 0,14 dividido por 2. A gente tem que aumentar 0,07 milímetros quadrados nos giclês de gasolina, né? Então a gente vai ter que o principal 112,5, que é esse cara aqui, que a gente achou aqui, mais 0,07, dá 1,19. Achando o diâmetro aqui, pelo cálculo inverso ali da área ali, a gente tem um diâmetro de 1,23. Ou seja, a gente pode colocar aqui uns 122,5, né? Então aqui a gente vai ter para 13,3 partes de ar para uma de gasolina, que é a razão da atual gasolina. A gente poderia colocar um principal 122,5, ia estar com uma razão aqui, ó, de 12,8. O ar 120, quando o carburador estivesse todo aberto, esse ar iria corrigir essa razão aqui, ia transformar ele em 13,3 e não ia ter econostat. Então, para trabalhar com o PIC-S sem o econostat, é 122,5 no principal e 120 no ar aqui. Para colocar ele levemente rico, com 0,9, levemente rico, você colocar um principal de 130. Então, você ia ter 11,4 aqui no principal, e quando o ar tivesse todo aberto e o ar começasse a atuar, 11,9. Então, não ia ficar muito fora. Então, qualquer uma dessas duas aqui ficam boas. Essa aqui vai ficar, de cima vai ficar mais econômica, de baixo vai ficar com uma potência um pouco melhor, né? Um giclê de ar aqui, 125, se eu tivesse um giclê de ar 125 no meu PIC-S sem o econostat, eu ia ter uma área dele aqui de 1,23. Então, esse giclê de ar 1,23, eu ia vou tirar ele do giclê de ar padrão para ver quanto a mais está passando de ar aqui, né? Então ele está passando 0,24 milímetros quadrados a mais de ar no giclê. Então vamos converter isso para o giclê de combustível. 0,24, né? Diferença dividido por 2. Então eu tenho que colocar 0,12 milímetros quadrados a mais de gasolina no principal. Então o principal nosso aqui é 1,12, que a gente achou aqui em cima, né? 1,12 é mais o 0,12, que vai dar 1,24. Então é um giclê principal de 125, para usar no ar 125. Então aqui, com o principal de 125, a gente vai ter uma mistura aqui de 12,1, porém quando o ar de 125 começar a atuar, ele vai corrigir a mistura para 13,3, sem econostat. Então, se eu colocar aqui, ó, 125 no principal e 125 no ar, sem o econostat, eu estou garantindo a relação certa aqui para andar com a minha gasolina atual. Então, vocês veem aqui, ó, que isso daqui é os giclês de um carburador PIC, do 1300 antigo, numa época que não existia álcool na gasolina. E agora ele já está servindo para um PIC-S, que o Venturi é menor aqui, ó, e ele já está servindo. Por quê? Porque aumentou-se a quantidade de gasolina, de álcool na gasolina, e isso diminuiu a energia da gasolina, né? Então a gente precisa corrigir isso aqui. Se eu fosse colocar ele levemente rico aqui, ó, eu ia colocar o principal 130 e o ar 125. Aí o principal eu ia entrar aqui com 11,4, né, que é o mesmo daqui de cima, e o ar aqui ia corrigir para mais ou menos aí 11,97, 12, ia dar pouca diferença daqui, porque isso é uma relação muito pequena, né? Só 5 no giclê de ar é muito pequeno, né? Agora, quando você aumenta assim para 135, aí já muda a situação, né? Isso daqui até tem um inscrito que usa, né? Ele usa 125 no ar, no principal, e 135 no ar, no PIC-S, né? Ele até falou para mim usar. Eu falei, mais para frente a gente vai testar isso aí também. Então, o giclê de ar aqui, a diferença
é 1,43 do 135 menos o 0,99 do padrão, vai dar 0,44. Esse 0,44 aqui na relação dividido por 2 é 0,22 milímetros quadrados a mais no principal. Então, o principal aqui, padrão aqui, que a gente já corrigiu lá para 13,3, é 1,12 mais o 0,22. Vai dar 1,34 milímetros quadrados. Convertendo aí, achando o diâmetro dele aí, na conta da área, né? Vai dar 130, vai dar um G' principal de 130. Então, aqui, ó, com o ar 135, eu coloco um principal 130, eu vou ter os 11,4. Mesmo daqui, ó. Só que o ar 135 vai corrigir para 13,3 e eu não vou ter o econostato. Então, sempre que eu aumento o ar, eu tenho que aumentar o principal. Porque senão o que acontece? Se eu aumento o ar e não aumento o principal, eu empobreço as altas. Quando a borboleta estiver toda aberta, com rotação alta, eu empobreço e o principal não vai suprir, né? Então, às vezes é melhor você trabalhar com o principal no limite, mas um ar menor, porque daí ele não vai empobrecer tanto a alta, né? Então, ar de 135, giclete de ar de 135 hoje, o principal tem que ser aumentado, e aumentado razoavelmente bem, né? Porque enquanto para um 120 aqui, ó, eu colocaria aqui 122,5, ó. Para um 135 aqui, eu tenho que colocar ele 7,5 a mais, eu tenho que colocar ele 130 aqui, ó, né? E se eu for querer um pouco mais de melhoria de potência no carro, eu tenho que aumentar aqui para 135, para ele trabalhar com 12 aqui, em carga total, né? Em borboleta toda aberta, né? Aí eu vou ter ele rico aqui nas médias, né? Bem rico, 10,5, bem rico nas médias, e vou ter ele empobrecendo na alta, né? Então, às vezes, até um meio termo aqui, ó, um 132,5 aqui, ó, eu conseguiria um meio termo aqui, eu conseguiria por volta de 11 aqui, e empobrecer um pouco mais na alta aqui, né? Então, aqui que é a jogada do econostat. Porque se eu tenho econostat aqui, como a gente já viu, eu não preciso fazer isso daqui. Eu posso colocar um gicle menor aqui, né? Então, nesse vídeo já está com 27 minutos, eu vou parar esse vídeo por aqui. E na semana que vem, não vou colocar vídeo durante a semana, mas na semana que vem, domingo que vem, a gente vai começar então a abordar as tampas, né? Eu ia fazer o da tampa hoje, mas eu lembrei que sempre tem alguém que pergunta para mim o cálculo do Solex 30 para mim sem o econostat. Ah, mas eu não tenho econostat. Até nessa semana um inscrito colocou, né? Falou, o meu não tem, eu preciso fazer um furo para colocar tal. Então, provisoriamente você pode usar isso aqui, né? Então eu quis colocar isso daqui nessa semana para a gente ter um padrão, para a gente começar sem econostat. Aí a gente começa a semana que vem o 30 pique com a tampa de 50, com todos os gicles de ar, né? 125, 135, né? Com tudo isso daí. E também vamos falar do pique S com a tampa 50, que é o padrão que ele vem, o que a gente precisa fazer também. Aí depois a gente provavelmente vai falar 2 folhas a semana que vem, né? Para dar meia hora. E depois a gente vai falar da tampa 60, né? E também do pique S com a tampa 60. E vamos falar depois da tampa 75 e por último da tampa 100. Da tampa 85 a gente não vai falar, porque ela é praticamente a mesma da 75, não vai dar muita diferença, né? Então a gente não vai falar dela, né? Então a tampa 100 vai ficar por último. Aí a gente vai encerrar essa parte de exemplos aqui, né? E vamos partir daí para uma parte que o pessoal está pedindo muito para mim, que é a dupla carburação. A gente vai entrar no Solex 32 de dupla carburação, que ele é diferente, né? Ele tem
praticamente 2 giclês de ar, né? Por isso que o giclê principal dele é maior do que o do pique. Ele não, os antigos não tem tubo pitot, que atrapalha um pouco a sucção do carburador, né? E o funcionamento dele é totalmente diferente, né? Porque você tem uma razão ali, você tem uma 4, 3, né? 2, 1. Então você trabalha aspirando o 4, aspira o 3, aí esse lado aqui não aspira nada e vai aspirar o lado 2 e 1, né? Então um carburador ele fica metade do tempo aqui sem trabalhar, né? E o outro vai trabalhar, diferente de um carburador no centro, que ele trabalha o tempo todo, né? Aspirando. Quando ele não aspira do 4, aspira do 3, quando aspira do 3, aspira do 2, quando aspira 2, aspira 1, né? Então ele está aspirando, ele está jogando ar para dentro o motor está puxando ar o tempo todo em cima dele, né? Então ele está o tempo todo trabalhando. Já a dupla não, ela trabalha em partes, né? Ela trabalha fazendo isso, né? Jogando, né? Por isso que o vácuo é pela metade, né? Então, por hoje é isso. A semana que vem, então, a gente vai começar a fazer esses exemplos com as tampas do econostato. Aí depois de tudo isso aí, a gente vai sair testando tudo no carro, para ver como é que fica, né? Então, eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo aí, para a gente dar continuidade aí nessa série. Muito obrigado e até o próximo.